No início de seu ministério, Jesus, em um barco no Mar da Galileia, deu sua primeira grande parábola, a parábola do semeador. Esta parábola poderosa nos ensina a importância da preparação para receber a palavra e dar frutos ao Senhor. O contexto da história é memorável. Jesus havia deixado a cidade de Cafarnaum, que fica ao norte do Mar da Galileia. Ao começar a ensinar, um grande grupo se formou à beira do mar. E devido à crescente multidão que se formava, Jesus entrou em um barco. Assim, todos poderiam o ouvir. Apesar de não sabermos a exata localização, o local tradicional é conhecido como Enseada do Semeador, um local com uma acústica natural. Até hoje, a voz, à beira do mar, é propagada a grandes distâncias. Nesta parábola, Jesus descreve um semeador, que lança suas sementes. E estas caem em 4 lugares distintos. A primeira caiu junto do caminho, e foi pisada e as aves a comeram. Na sequência, outra parte caiu sobre a pedra, e por não desenvolverem raízes profundas no solo, secaram no calor do sol. Outra parte caiu entre os espinhais e, crescendo os espinhos, a sufocaram. Por fim, outra parte caiu em terra boa, úmida e fértil, onde deu fruto que vingou e cresceu. Para o público do Salvador naquele momento, esta parábola de um semeador ao lançar suas sementes seria algo muito familiar. A maioria dos ouvintes tinha experiência na agricultura. Alguns, de uma vida inteira. Contudo, o público moderno pode ser um pouco mais difícil de compreender esta parábola. As técnicas de plantio e colheita mudaram significativamente nos últimos 2000 anos, e isso pode levar a uma má interpretação. Com isso em mente, vamos ao campo, por assim dizer, e aprender sobre as técnicas agrícolas antigas. Muitos dos agricultores na antiga Israel não eram donos de suas terras. Recebiam um lote com mordomia designado pelos líderes locais. Cada agricultor demarcava seu lote, porém não usava cercas como hoje, mas usando algum tipo de marco de referência, que poderia ser uma árvore, uma pilha de pedras ou outro elemento distinto. Sem o uso de cercas, os agricultores utilizavam trilhas para acessar os lotes. Provavelmente era o que Jesus se referia ao citar o primeiro tipo de solo, no qual as sementes caíram pelo caminho e foram comidas pelas aves. Jesus nos conta que isto é como o que, ouvindo a palavra, mas por não entenderem, o diabo tira-lhes do coração as sementes plantadas. Quando a safra anterior era colhida, a palhada era queimada, e as cinzas devolviam os minerais ao solo. Depois colocava-se animais para pastarem sobre a área, que deixavam um esterco como fertilizante do solo. Sob o sol escaldante, o solo e esterco curtiam rapidamente, e sobrava apenas terra dura e seca. Apesar do clima árido, praticamente sem chuvas de maio a outubro, quando chove é torrencial. Na verdade, Jerusalém tem o mesmo índice pluviométrico de Londres, porém apenas em metade do ano. Essa precipitação ocorre em 2 estações, conhecidas como chuva temporã e chuva serôdia. A chuva temporã tem início entre novembro e dezembro, que amolecem os solos para que sejam arados e semeados. Já a chuva serôdia inicia entre março a abril e irriga as plantações. A colheita da cevada é quase na Páscoa, entre os meses de março e abril. E a colheita do trigo é próxima à festa das primícias, em maio ou junho. Diferente da agricultura moderna com irrigação por valas, por inundação ou usando aspersores, a maioria dos agricultores praticava agricultura de sequeiro. A chuva era a única fonte de umidade. Isso significa que era crucial fazer o plantio durante as estações chuvosas. Outra questão é que, para preservar o máximo de umidade no solo, muitas pedras eram mantidas nos lotes. Assim, forneciam sombras e espaço para a formação de poças. São técnicas agrícolas muito diferentes das usadas na América pioneira ou na Europa, pois as pedras eram retiradas dos campos e usadas para manter as cercas ao redor da propriedade. Provavelmente era isso que Jesus dizia ao mencionar o segundo tipo de solo, os pedregais,
representa aqueles que inicialmente recebem a palavra com alegria, mas, por não terem formado raízes quando as dificuldades aparecem, sua alegria não é suficiente e não sobrevivem. Quando o solo é amolecido pela chuva, o agricultor primeiro lança as sementes ao solo. Em seguida, usava-se a tração animal como um arado para revirar o solo, misturando as sementes ao solo e ao semear antes que o solo tivesse sido arado. As sementes podem cair entre espinhos, onde plantas daninhas e cardos crescem. Estas plantas indesejáveis sufocam o crescimento das sementes, competindo pela luz e água. As que caem entre espinhos representam aqueles que ouvem as palavras, mas permitem que os cuidados do mundo e o engodo das riquezas sufoquem a palavra. Assim, não dão frutos. Por último, vemos a semente que caiu em boa terra, úmida e fértil. A boa terra representa aqueles que ouvem e se apegam à palavra. São os que dão frutos e propagam mais sementes do que foi semeado. Produzem 30, 60 ou até 100 vezes mais do que a quantidade de sementes semeadas originalmente. Esta poderosa parábola, como se pode imaginar, pode ter vários significados e interpretações. O semeador pode ser Deus e as autorizados a agir em seu nome. A semente, como disse Jesus, é a palavra. Poderia ser o Evangelho de Jesus Cristo, ou até mesmo o próprio Salvador, que nos disse: Eu sou o Verbo. Ao lermos a parábola do semeador, podemos nos perguntar: onde as palavras de Cristo caem em nossas vidas? Caem junto dos caminhos e são pisadas? Entre pedregulhos, espinhos ou em boa terra? Em Efésios, somos encorajados a deixar que as palavras de Cristo sejam arraigadas no solo fértil de nosso coração, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, para que, estando arraigados e fundados em amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, para que tenha Jesus Cristo arraigado em seu coração. O que estamos fazendo a respeito? Buscamos multiplicar o amor do Salvador? Compartilhamos com os outros? Trabalhamos e cuidamos do solo em nossos corações? Para que as sementes sejam bem cuidadas, continuem a crescer e frutificar, ao encontrarmos a alegria no estudo das palavras de Cristo, encontraremos força para superar os espinhos, pedregulhos e aves, até mesmo os duros raios solares que nos castigam. Ao fazê-lo, a refrescância da água viva, que advém do Salvador, proverá o alimento necessário para crescer e frutificar.